Olá pessoal, tudo bom? Começamos aqui um projeto que há muito tempo a gente vinha preparando, eu, Giovanni, para a gente começar a ter uma conversa nos bastidores da odontologia. Conversar um pouco com cada um que faz e que constrói essa odontologia tão importante hoje para o Brasil. Então, a ideia de trazer essa conversa aqui para a sala de espera da nossa unidade da Pierre Fauchard aqui no CEO Salvador Shopping era algo que já vinha há muito tempo meio que no forno para acontecer. Então hoje, o episódio 01, né, o começo de tudo, eu não poderia chamar outra pessoa que não o professor, amigo e colega Gustavo Santana, uma pessoa que é uma referência no que faz, um implantodontista de nome, e não só aqui na Bahia, no Brasil e também no mundo, porque hoje com as redes sociais é muito fácil você conhecer o trabalho de todos os profissionais que trabalham no mundo todo. E a gente percebe e vê o cuidado, o detalhe, o carinho que ele tem com cada um dos seus pacientes e os seus trabalhos, que realmente ele está no nível dos melhores do mundo, com certeza. E é uma honra muito grande ter hoje aqui Gustavo comigo e com Giovanni conversando nesse primeiro bate-papo do Imagem Pierre Fauchard Talks. Gustavo, bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu, professor. Por estar aqui. Show de bola. E é isso aí, é a primeira edição do Imagem Pierre Talks, né? Um projeto que a gente sonhou e alimentou durante meses até a final, a execução, e não haveria pessoa melhor para trazermos aqui hoje que não o professor Gustavo, que foi meu professor na especialização de implantodontia, que é uma pessoa que desenvolve um trabalho de primeira qualidade na educação de jovens profissionais, levando também alguns desses para conhecer uma odontologia de altíssimo nível no seu consultório para o implante, e os recebe e os treina de uma maneira que pouquíssimos fariam. Então, um grande prazer receber dessa maneira. Grande professor Gustavo, que é um especialista em implantodontia, reabilitador oral nato, e, além de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa por trás do dentista, a pessoa por trás do profissional, que é de extrema importância. Afinal, a nossa sociedade é feita sobre isso, feita de pessoas. E a gente não cuida de bocas. Nós tratamos e cuidamos de pessoas. Tá bom? Então, Sérgio, vou pedir aí que você comece a primeira pauta e vamos continuar. Gustavo trabalha há muitos anos com cirurgia guiada, né? E isso eu percebo que está na essência dele desde sempre. Na sua especialização, foi algo escolhido? Eu lembro até que você usou talvez até como seu TCC, cirurgia guiada. O que lhe remonta aí no passado, lembrar e falar de cirurgia guiada, Gustavão? Olá, amigos. Um prazer, primeiro é um prazer e agradecer o convite, né? Fico extremamente honrado em participar, em discutir, em falar um pouco talvez da minha rotina, né, do que eu faço no dia a dia. Eu acho que não é nada mais do que isso. E, enfim, muito obrigado pelo convite. Sérgio, é o seguinte, eu estava aqui pensando, quando você me fez o convite, que desde a minha especialização, a ideia de instalar implantes guiados sempre foi muito forte. Eu fiz aqui na BO Bahia, e o grupo ele sempre teve essa ideia de que o implante precisava ser bem instalado em relação à estrutura óssea e que o implante precisava de um posicionamento em relação à prótese e um posicionamento ideal. Só que na época que eu fiz, em 2003, os guias que nós utilizávamos na época eram guias que nos davam apenas uma posição mesiodistal, uma relação, uma interpretação mesiodistal e ápico coronal. Mas esse guia não dava a noção, lógico, do processo do implante em relação ao osso. Mas enfim, então quando eu fiz a especialização, eu comecei com essa ideia de instalar implantes guiados, mas assim, um guia, digamos, um guia bidimensional. Mas isso sempre me incomodou, e ao mesmo tempo a tecnologia começou a surgir
né? Logo de pronto, quando começou a cirurgia guiada, eu falei, opa, eu preciso disso. Você se identificou logo. Porque assim, eu consigo instalar implantes, muitas das vezes, eu consigo da maneira convencional? Sim. Mas a tecnologia, o ensaio, o projeto, todo aquele processo em que envolve hoje a tecnologia da cirurgia guiada, isso me deixou, assim, empolgadíssimo. E eu falei, opa, é esse o caminho. Eu tenho que me dedicar dia a dia, porque, como eu lhe disse, é um processo. Eu preciso executar meus implantes, que a gente, assim, talvez fale assim, poxa, é um implante simples. Nada é simples. Nada é simples. Tudo exige dedicação, repetição, entender como o guia é instalado, interpretar o guia nas estruturas remanescentes, como ele se comporta, quando o guia não assenta, o que é que eu preciso melhorar para que ele, da próxima vez, entendeu? Onde é que o offset está legal, não está? Ele encaixa bem, não encaixa? Então, assim, o amadurecimento da cirurgia guiada, ele é constante. Todos os dias eu aprendo. Você tá aprendendo. Todos os dias eu aprendo, todos os dias eu ligo para o Giovanni, ligo para você, Sérgio, e esse detalhe, vamos aqui, vamos ali. Então, assim, só para a gente fechar essa pauta, é o seguinte, o implante, ele deve ser guiado. Eu faço cirurgia convencional, não guiada, faço, mas muito pouco, percentual muito pequeno. Por uma situação que às vezes foge essa ideia do projeto. Mas hoje eu não abro mão. E o detalhe, às vezes, casos que eu julgo simples, quando a gente faz um projeto guiado, que a gente simula, a gente começa a descobrir alguns detalhes, né? Com certeza. É um plexo, é uma variação anatômica de um nervo, sim, entendeu? E, então, assim, é um mundo. Às vezes você faz o projeto e fala, opa, aqui eu preciso cortar osso. Essa ideia de que sempre precisa de osso, a minha vivência, a minha rotina não é essa. Via de regra, eu sempre preciso fazer uma remodelação óssea. Sim. Aí a gente vai entrar em outra pauta, né? Sim. Seria... Mas assim... É essa, né, que a gente bata esse papo aqui, falando um pouquinho dessa ideia, né? E aí nisso, a gente cai já nesse grande dilema da cirurgia guiada, né? Que as pessoas falam, eu vou fazer cirurgia guiada porque ela é sem corte, sem ponto, sem dor, ela é rápida. E, na verdade, não é bem assim que a coisa funciona, né, Gustavo? O que você poderia falar um pouco sobre isso? Na minha rotina, Sérgio, eu posso dizer que eu tenho, acho que uns 12 anos, talvez um pouco mais, que eu venho nessa rotina de cirurgia guiada. Sim, é o tempo que a gente tem lá, fazendo cirurgia guiada, 12 anos. A grande maioria dos casos que eu fiz guiado, e não foram poucos, a grande maioria foi a cirurgia, na verdade foi a cirurgia convencional, a que eu faço é a que eu sempre fiz. O guia, ele é um complemento, entendeu? Então assim, Gustavo, quantas cirurgias você fez sem abrir? Poucas, conto na palma da minha mão. E é porque eu quero? Não. É porque eu não vejo a indicação de cirurgia guiada sem corte tão extensa quanto se relata. Respeito as pessoas que adotam essa estratégia, que eu acho que não deve ser uma estratégia comercial. Essa é uma decisão técnica. Eu posso fazer sem corte, mas quem tem que decidir sou eu. Não é o desejo. Lógico que em algumas situações a gente pondera a idade do paciente, né, a exposição, mas assim, não é a rotina. A minha rotina, ela é fazer uma cirurgia aberta. E por que eu tenho que fazer aberta? Porque eu vejo a necessidade de recorte ósseo de plastia, eu vejo a necessidade de enxerto de tecido conjuntivo, eu vejo a necessidade de desenvolver um perfil. São raras as situações em que eu encontro todo esse cenário ideal. Já perfeito. Então, assim, de fato, para mim, é a minha rotina convencional. Poxa, Gustavo, mas você perde mais tempo? Perco tempo. Mas eu acho que eu ganho em longevidade. Entendeu? E outro detalhe, mais importante não, tão importante quanto a longevidade, é o resultado estético. Em casos unitários, eu necessito de um perfil gengival para que o conjunto dente-gengiva, né, tecido periimplantar, ele fique em harmonia, perfeito, para que você olhe aquele caso e enxergue dente com cara de dente.
Dente com perfil gengival. E fora que, além da questão funcional e estética, tem a questão da saúde periimplantar. Tecidos espessos, que vai dar longevidade. Entendeu? Então, assim, fechando isso aí, a grande maioria dos meus casos é realmente aberto. Aberto, convencional. Mas você perde tempo? Perco. Talvez meia hora, 30 minutos a mais, 1 hora a mais. Mas eu consigo enxergar que esse comportamento cirúrgico, ele tende a entregar resultados com maior longevidade. Então, até pegando esse gancho aí que você falou, Gustavo, para que talvez o menos experiente que esteja vendo o episódio, quando você fala aberto, com guia, é uma cirurgia guiada para implantes, mas com tecido, com o retalho aberto, não é isso? Sérgio, eu costumo dizer o seguinte: a cirurgia guiada, ela pode ser fim, nem sempre ela é. Eu utilizo o guia para instalar meu implante. Cada momento, cada sequência, eu reviso. Eu fiz a incisão, fiz o estudo do comportamento ósseo, instalo o guia e começo o processo. Sempre eu removo o guia, reavalio, porque uma coisa eu vou lhe dizer, a minha percepção clínica ela é soberana. O guia é massa, ele funciona bem na grande maioria, mas se naquele momento em que eu sinalizei minha fresagem, se eu perceber que clinicamente aquela situação ela pode modificar, eu vou modificar. Mas e quando eu abro, eu tenho esse controle. Entendeu? Porque assim, eu enxergo que o que vai ficar na história é o resultado, cara. Não são 30 minutos, 1 hora a mais. Com um ambiente mais controlado. Controlado. Eu preciso do controle. Entendeu? Mas assim, esse controle, eu preciso do controle, mas eu preciso que esse processo ele seja aberto para eu enxergar. Entendeu? Enxergar todos os detalhes que estão ali. Porque assim, tem variações. Isso eu estou me referindo ao guia dentro suportado, né? Que tem um raciocínio. Existe, na verdade, cada processo de instalação de implante guiado, ele tem um raciocínio. Sim. Entendeu? Não é uma cirurgia guiada, não é uma coisa simples, fechada, dentro de um pacote engessado. Não é. Uma flexibilidade, uma variedade incrível. Não, sem dúvida. Nós temos unitários. A grande maioria dos meus casos unitários, eles são abertos. E os casos totais, muitas das vezes eu faço aberto. São situações assim, são cenários muito pontuais em que eu faço uma cirurgia fechada. Situações em que não preciso fazer recorte ósseo, em que eu tenho uma boa quantidade de gengiva ceratinizada. Então são esses cenários em que a gente pode executar uma cirurgia fechada, que precisa de um preparo muito, muito importante. A cirurgia de arco total, ela tem um raciocínio completamente diferente e exige um preparo prévio absurdo, entendeu? De envolvimento, de dedicação, né? Ele passa... E é aquilo que eu comento, inclusive, sempre nas minhas aulas, né? Você faz a preparação do paciente para a cirurgia guiada. Porque eu não tenho as referências. Uma coisa é você instalar um guia sobre dente. Você tem algo fixo que lhe dá essa estabilidade. Mas quando eu não tenho dente, eu vou instalar esse guia aonde? Esse guia sobre um arco total nada mais é do que a cópia de uma prótese total. E essa prótese total tem que estar perfeita, super bem assentada. Porque se ela não estiver super bem assentada, o guia não estará bem assentado. E aí vem as consequências, né? Você sabe que uma variação pequena... Seu guia será tão bom quanto sua prótese era. Exatamente. O meu resultado cirúrgico será tão bom quanto a confecção da maneira convencional de uma prótese total. Entendeu? Então, assim... Esse é o grande raciocínio. Esse é o grande raciocínio. É aquilo que eu falo, entre aspas, as costas da prótese tem que estar perfeita, porque é aquilo ali que será o encaixe do guia no rebordo. E assim, eu vejo muito isso nas especializações e nos cursos, porque assim,
dentro agora das aulas que a gente dá para pós-graduação, para algumas especializações ao redor do Brasil, etc., que Sérgio e eu, a gente vai muito para congresso, o que é que a gente tem visto muito? É uma grande negligência nessas etapas básicas. E eu costumo falar, o implantodontista, ele não é um implantodontista até que ele saiba fazer uma boa prótese total. Por quê? Porque a implantodontia nasceu para tratar o desdentado. Então, é uma habilidade básica, é uma habilidade que não deve ser negligenciada. A gente vê muito isso. E aí, quais são as repercussões disso? Hoje, você recebe uma senhora, como eu recebi outro dia, a senhora parecia que estava sem prótese, mesmo com as duas próteses na boca. Por quê? Porque a prótese não tinha uma DVO adequada, a prótese não tinha oclusão. Realmente é assustador. Parece aqueles vídeos que a gente vê de vez em quando no Instagram do cara que está na Índia ou em qualquer país de terceiro mundo, que a pessoa pega uma prótese de um balde de prótese, encaixa na boca, esperando que a gente consiga encaixar uma boa prótese. E não é assim. Existe todo um estudo, uma personalização desses fatores. Então, todas as vezes que a gente pega um caso, ele tem que ser individualizado. Para resumir o que você estava falando, a análise completa de todos os casos, mesmo que seja digital o caso, você consegue fazer com cirurgia aberta. E a cirurgia guiada é o quê? O que é cirurgia guiada? Cirurgia guiada é ter um estudo completo, com bases analógicas, utilizando recursos digitais. Essa é a cirurgia guiada. O guia cirúrgico, ele é um artefato. Dentro de nossa mesa cirúrgica, é tão valioso quanto seu bisturi. E essas etapas devem ser respeitadas. Então, dessa maneira, existe todo um movimento que lá dentro do seu consultório você faz com o pessoal mais jovem, que são seus estagiários, que serão em algum momento grandes profissionais, que é uma questão de responsabilidade. Porque você mostra para eles tudo que o mercado está escondendo. E o que é o mercado odontológico? O que é que a odontologia, infelizmente, está tomando de rumo? A odontologia está indo ao rumo onde é horrível para mim pensar dessa maneira, né? Mas onde muitas vezes a gente esquece do indivíduo e foca no ganho monetário. Então, essa individualização que você traz nos seus casos, que você pega, é o quê? Você está respeitando o indivíduo e essa responsabilidade que a gente tem enquanto cirurgião dentista, enquanto reabilitador. E isso é fundamental. Por exemplo, em uma hora você fala sobre, agora mais cedo, você falou sobre estruturas anatômicas e variações anatômicas. Existe, eu estava estudando, a gente sempre continua estudando, um bom profissional ele está sempre em evolução. Existe uma estrutura anatômica chamada canales sinuosos, que Sérgio pode falar melhor do que eu, que ela é responsável por uma grande porcentagem de falha de implantes em região de primeiro premolar superior. E é um acidente anatômico que não só é muitas vezes negligenciado, quanto uma boa parte dos implantodontistas não sabe e nunca ouviu falar no que é. Conhece, né? Então, por exemplo, o canales sinuosos é um ramo final ali do infraorbitário, não é isso? Isso. Então, e você tem ali, né, uma vascularização importante. Né? Essa semana, inclusive, eu estava fazendo um planejamento com um colega e eu sinalizei para ele que estava bem marcado esse canal, estava muito claro na tomografia. E aí a gente pode mudar a posição daquele implante, né, guiado. Nós vamos planejar isso aqui mais para essa posição para não pegar tanto ali. Né? Enfim, eu só para... uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: quem vem primeiro não é o implante, quem vem primeiro é o dente. O projeto para um implante guiado unitário, ele precisa do desenho digital, ou desenho digital, ou o enceramento. Se for uma pessoa que estiver distante e não tiver acesso a um scanner, ele vai moldar, alguém vai encerar, e sobre esse enceramento você também pode fazer um projeto digital. No caso total não muda. Primeiro vem o projeto
do dente. Qual é a né? prótese total? Você consegue fazer um projeto digital? Já se faz, né? Já se faz. Ainda o escaneamento de um arco total, ele ainda está em um processo de evolução. Não, na verdade, hoje para você construir uma prótese total digital existem algumas formas, né? Uma delas, a mais sólida e a mais segura ainda é você fazer uma moldagem funcional, o escaneamento dessa moldagem funcional. Perfeito. Não é isso, Giovanni? Então, exatamente. É porque assim, o que acontece? O scanner, ele é algo que, apesar de a gente falar sobre escaneamento em vídeo, ou que o nosso scanner filma em não sei quantos frames por segundo, ele é uma referência de luz. E a fotografia, a filmagem é uma sequência de fotografias. E para você fazer uma prótese total, qual é a etapa fundamental que dá a área chapeável da prótese? Uma moldagem funcional, que é nada mais nada menos do que a materialização estática de uma referência dinâmica. Então, a maneira mais segura de você fazer uma prótese total, a maneira correta de você fazer uma prótese total no fluxo digital, sempre vai envolver algum nível de moldagem funcional. Por quê? Porque, além de tudo, a construção ali do rebordo durante o escaneamento intraoral é ainda algo desafiador, por causa da própria maneira que a mucosa se comporta e da física por trás de um scanner. Eu penso assim, Giovanni, tecnicamente a gente consegue operar muitos pacientes da maneira convencional, sim. Mas eu não me dou o direito de lançar mão de um projeto guiado e não ter a percepção de que esse projeto guiado efetivamente vai me entregar algo a mais. Então, assim, é normal e é óbvio que eu tenho que me dedicar ao extremo no projeto para que isso que vocês me entregam efetivamente complemente o meu resultado cirúrgico. Não é uma ideia, repito, não é uma ideia comercial. A ideia é técnica. Você consegue, às vezes eu faço com o Sérgio um projeto, vai daqui, vai dali, e eu sempre avalio assim, tecnicamente, isso vai me ajudar? Tem que me ajudar, entendeu? Independente se o cenário for fechado, se o cenário for aberto. Ela tem que me ajudar, entendeu? Então, o convencional funciona, a cirurgia com o guia físico, ela ajuda e muito. Agora, efetivamente, a gente tem que transformar essa ideia toda em algo que some, que traga segurança. Entendeu? Com certeza. É o que a gente sempre comenta, né? O guia cirúrgico é uma ferramenta. O mais importante é o conhecimento e o estudo por trás daquilo. Então, a gente faz os cursos, tem os cursos de cirurgia guiada, cursos clínicos com pacientes, que hoje é uma grande ferramenta no ensino, que a gente é bem claro. O importante é o conhecimento. E muitas vezes na formação de especialistas, existe um gap, uma lacuna muito grande de alguns níveis de conhecimento básicos. Então, muitas vezes o aluno ele tem algumas dúvidas sobre sequência de fresagem. O quanto você pode subfresar, o quanto você deve chegar próximo ao diâmetro do seu implante. Então, hoje, a cirurgia guiada auxilia também no conhecimento da pessoa. A pessoa consegue se desenvolver como profissional, porque você já sabe que você deve abrir em vários casos para fazer uma taça óssea ou fazer uma osteoplastia adequada. Mas muitos dos colegas que estão entrando na implantodontia há algum tempo ou ainda não refinaram, são mais antigos, mas ainda não refinaram o seu trabalho, eles podem não ter plena noção desses detalhes. Perfeito. E aí a cirurgia guiada acaba ajudando, norteando eles ali, porque, por exemplo, se você pega uma região posterior de maxila, como a gente vê muito, onde o antagonista mandibular perdeu dentes há anos e aquele antagonista está extruído, às vezes a gente precisa fazer uma remoção óssea de 3, 4, 5 milímetros até a gente ter um nível ósseo adequado para a gente colocar o nosso implante infraósseo ainda. Então, muitas vezes, a porcentagem de erros ápico-coronais nesses casos é muito grande e com a cirurgia guiada,
auxilia ao colega ter essa melhor noção. Os encerramentos, o Sérgio postou um encerramento aí, acho que foi até no caso seu essa semana, já um encerramento, foi hoje, não foi? Um encerramento considerando uma posição ortodôntica ideal final. Que foi uma orientação dele, ele me falou, Sérgio, eu tinha feito um planejamento inicial, né? Só que aquele premolar estava mais distalizado. E aí eu falei, mandei para ele, e ele fez, Sérgio, considere que o ortodontista finalizou esse premolar na posição. E você vai trazer esse molar em conjunto também. É essa posição que eu quero que você instale o implante. E aí a gente fez o encerramento, fez o posicionamento ali daquele implante e ele saiu dentro do que você estava projetando, né? Só um detalhe que você tocou e passou assim, que eu acho importante. Tudo isso que você falou do guia, o guia, na verdade, é a materialização da ideia. Então, assim, onde é que eu vejo que o profissional que está iniciando pode se fortalecer muito? É no projeto, é no ensaio. É quando você simula, vai, volta, tira, sobe mais um pouquinho, reduz, mostra para o profissional que aquela situação, ela necessita ou de uma remoção ou de um complemento. Então, assim, o melhor do projeto, o melhor de todo esse cenário tecnológico, assim, não é que é o melhor, mas é algo que eu levo muito em consideração, é a prévia, é a simulação, é o ensaio. Então, isso daí, isso já me fortalece para eu entrar na cirurgia muito mais tranquilo. Que foi o grande legado que a odontologia digital trouxe para a gente, que é essa facilidade de a gente poder trabalhar. Mas eu vou voltar lá no início de tudo, onde tudo começou. E eu sempre tive curiosidade de fazer essa pergunta e vou fazer para você hoje, aqui, nesse bate-papo. O que te fez fazer odontologia? Nem eu sei, viu? Que eu fui o primeiro da família. Não, eu na verdade, assim, o que me chamou a atenção na odontologia foi aquela coisa do mundo pequeno. Eu gosto do detalhe, eu sempre gostei do detalhe, entendeu? E eu me via, e eu gosto da rotina, de um só local, de um só ambiente, sabe? Eu gosto de ter o controle das rotinas, eu gosto, entendeu? Eu gosto do meu canto, eu sempre achava legal ali, poxa, eu quero ter o meu canto, do meu jeito, e de todas as profissões eu enxergava odontologia. Então, assim, eu saí do meu interior, de Ribeira do Pombal, para vir morar aqui em Salvador, com 12 anos, e já decidido que eu ia fazer odontologia. Legal, cara. Então, meus pais já sabiam, eu vou fazer odontologia. Eu quero aquele mundo pequeno, aquele mundo meu, que eu tenho controle do cenário, eu queria isso. Então, eu acho que não tem assim não tem nada muito pontual que justifique, mas foi algo que eu naturalmente ali incorporei e sempre quis. E a odontologia agradece, né, Giovanni? Com certeza. A contribuição, né? A gente estava até batendo um papo um dia desse no restaurante, lá no Figueira da Vila, Sim. Que a gente conversou sobre isso, né? Que existe uma obrigação moral de quem é bom passar conhecimento. Entendeu? Então, assim, a odontologia agradece, e não só a odontologia agradece, mas, assim, as pessoas que você tratou, as pessoas que quem aprendeu com você vão tratar, todos eles estão se beneficiando da decisão do garoto Gustavo, com 12 anos de idade. Na verdade é o seguinte, esse é um outro tema. Compartilhar, para mim, é a essência da vida. E era nessa pergunta que eu queria fazer para você aqui agora. Que era justamente isso. Qual a importância dos estagiários na sua rotina clínica? Veja só. Primeiro, eu sempre lhe falei isso. Falei, Sérgio, não tem ninguém melhor do que ninguém. Quando você compartilha conhecimento, não quer dizer que... É sério, isso não é clichê, não. Quando você compartilha conhecimento, não quer dizer que você está criando um concorrente. Mas cada um tem uma performance que lhe convém, que é um pouco de caráter, de índole, de desejo, de vontade. Cada um tem o seu mundo.
Cada um tem o seu mundo. Não... E habilidades também, né? Mas assim, habilidade e outro detalhe, eu acho que você tem que compartilhar. Eu acho que todo mundo tem que compartilhar. Eu abro a minha clínica para os estagiários em todos os setores. De um planejamento, de uma discussão com o paciente, das minhas cirurgias, prótese. E assim, adoro. Eu quero que os colegas, eles se dediquem e façam uma odontologia legal, uma odontologia justa, mas que vai ter espaço para todo mundo. Porque quem ganha com isso, sério, é o paciente. E assim, e fortalece a nossa profissão. É chato quando alguém chega no consultório sequelado de um problema, de uma reabilitação não bem sucedida. Então assim, isso enfraquece nossa profissão, né? Mas assim, eu lhe confesso que de tudo não foi isso o que me assim, motivou a compartilhar. Foi realmente o desejo de dividir. Eu não quero, eu acho que você entrega o mesmo carro para vários pilotos e cada um pilota da sua maneira. Mas você tem como, aos poucos ali, plantar semente, sabe? Do comportamento, da rotina, da técnica. Porque não é só técnica, sabe? É envolvimento. Porque às vezes aquilo ali é um mundo seu e você precisa, às vezes você não está expondo aquele momento ali para ninguém, mas você precisa ser forte para que aquilo ali seja efetivamente bem feito, entendeu? Existe uma máxima, né, que o americano ele pensa muito dessa forma. Inclusive tem até uma história, é verídica inclusive, de um cara que era um dos grandes produtores de milho nos Estados Unidos. O cara era assim, ele ganhava sempre os melhores milhos, os melhores grãos, e ele fizeram uma pergunta para ele assim: qual o segredo que você tem de ter os melhores grãos e os melhores milhos? Ele falou que porque eu entrego a todos os meus vizinhos os melhores grãos. Os melhores grãos eu planto nos meus vizinhos, porque a polinização das abelhas vai trazer sempre a genética boa de volta. Boas atitudes, elas se proliferam, Você né? tem que compartilhar sempre o conhecimento, compartilhar e distribuir o conhecimento sempre será engrandecedor. É bom. É bom quando você encontra um colega e fala assim: pô, Gustavo, você contribuiu um pouco na minha formação. Bom demais. É bom. Você foi a formação aí de Giovanni foi muito em cima disso, né? E ele sempre trouxe isso aí, né, Giovanni? Sempre trouxe essa referência aí. A equipe de professores, né? Gustavo, Emerson, Alex, o próprio Maurício, o Morbeck, todos eles foram fundamentais para a minha formação. E assim, hoje eu tô num processo evolutivo, eu tenho 30 anos, tô um pouquinho mais novo que vocês, né? Mas, inclusive, qual é a sua idade mesmo? 49 anos. 49. É mais velho que minha mãe. Imagine, que situação. Então, vai fazer 50 esse ano. Vai fazer 50 esse ano. Ficou nervoso. Então, assim, isso é muito importante e muito legal, porque eu tô num processo de evolução que é fundamental. Os professores que passaram por nós. Então, assim, o professor, para mim, é um cara que, primeiro, ele tem que ter conhecimento. Segundo, ele tem que ter postura. E, assim, são pessoas que levam a gente mais à frente, mais longe. Eu tenho uma situação de um determinado livro, eu não lembro ao certo qual, mas ele diz que se eu enxerguei longe, foi porque me apoiei nos ombros de gigantes. E é verdade. O professor, ele bota uma pessoa no ombro e faz com que ela enxergue mais longe, com que vá mais longe. Professor não só ensina técnica. Com certeza. Ensina muito mais. Atitude, postura. Ajuda a moldar caráter. Não é? Ajuda. Não tem a dúvida disso. E o detalhe, muitas das vezes é subliminar. Você não percebe, mas você incorpora. Quando você menos espera... É porque a atitude, ela tem muito mais valor, às vezes, do que uma palavra, né? O cara vê você fazendo, a sua postura, a forma que você conduz aquilo ali. A atitude é a palavra fortalecida. Pô. E falando sobre a forma que você trabalha, Gustavo, uma coisa outro dia eu fiquei pensando,
De onde veio a sua escolha de trabalhar só com implantes Straumann? Isso foi uma coisa que veio naturalmente? Isso faz muita diferença na sua rotina? Fala um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim... É interessante, você é um grande nome, né, da Straumann aqui, não só na Bahia, né, como no Brasil. É uma boa pergunta. Na verdade, assim, eu comecei na implantodontia e fui vivenciando as marcas e, assim, de uma maneira geral, entregando e feliz, mas, assim, algo me incomodava. Algo me incomodava, assim, porque não é uma questão de trabalhar com o melhor sistema, assim, talvez o sistema mais reconhecido no mundo. Não foi algo que foi rápido, mas, assim, eu vinha com essa ideia. Eu queria, assim, eu sempre pensei em fazer uma odontologia, tentar fazer uma odontologia legal, de ponta, mas, ao mesmo tempo, utilizar materiais que a ciência tem um respeito muito grande. Então, eu fui evoluindo, evoluindo, não é que evoluir nas marcas, mas eu fui tentando achar sistemas que mecanicamente me entregassem, proteticamente me entregasse, e cheguei a um determinado momento que eu me encontrei na Straumann. Eu falei, é isso que eu quero, porque quando eu comecei a olhar a história da Straumann, as conexões com 40 anos, com 25 anos, eu falei, opa, isso aqui é o que eu preciso. Eu preciso de dentes que tenham mecanicamente uma estabilidade muito grande. Não é que os outros não entreguem isso. Claro que entregam, todos entregam. Mas você sabe aquele up a mais que pode lhe dar um conforto? E isso foi acontecendo. Eu comecei a trabalhar com Straumann e aos poucos eu fui percebendo. Falei, opa, aqui a estabilidade é outra. Tanto é que, me permita eu lhe falar isso, recente surgiu a conexão nova, BLX, um sistema fantástico. Um desenho, uma macrogeometria de implante absurdo. Fantástico. E eu comecei a ler sobre a conexão do BLX, que é um sistema, é um desenho novo de conexão. Achei fantástico, massa, legal. Mas não tem a história de um Ticho. Não tem a história de um Boni Level. Então, assim, eu utilizo sistemas novos da empresa Straumann, utilizo. Mas, assim, bem planejado, bem assim, será que essa situação ela está apta a receber ou eu ainda acho muito cedo? Entendeu? Então, assim, dentro do próprio sistema, eu tenho as minhas ressalvas. Não é que eu não utilize, mas eu procuro utilizar em um contexto em que eu tenha a percepção de que mecanicamente ali vai estar mais estável, entendeu? Então, sempre com o intuito da estabilidade, da longevidade. Então, eu acho que a história minha com a Straumann foi essa, assim, de buscar um sistema que fosse interessante, que fosse seguro, onde entendeu? Você se sentisse tranquilo. Mais confortável, cara, entendeu? Não é uma questão de, eu vou utilizar o sistema que é o melhor. Não, eu vou utilizar o sistema que eu encontrei as melhores, talvez as melhores qualidades, entendeu? Na minha rotina clínica. Então, foi basicamente isso. Entendi. Posso tocar fogo? Vamos perguntar. Lembra de tem um filme da franquia Velozes e Furiosos? Que aí Toretto tava numa cidade assim, latino-americana. Essa é a parte mais descontraída? Tá. Era pra ser, né? Mas se for uma merda, a gente corta, não tem problema. Então, assim, ele tá lá. Aí ele é desafiado pra uma corrida. O cara tem um carro normal, equipado, etc. E ele pega uma sucata. E vai lá e ganha do outro rapaz com a sucata. E aí eu lhe pergunto, será que a performance ela é mais ligada a você, que é um operador que nós conhecemos bem, que é um operador cuidadoso e que leva a performance de um sistema a um nível mais elevado, ou se é ligado a fator X e Y do implante? Porque o seu cuidado e o seu refinamento
talvez se todo mundo tivesse, outros sistemas de implantes poderiam ter um nível elevado de tratamento. Perfeita pergunta. Eu enxergo a resposta com duas situações. Sim. Primeiro, tecnicamente, como eu instalo o implante? Acho que aí o operador ele tem uma importância única. Perfeito. Aonde eu vou instalar? Como eu vou instalar? Quem vai estar do lado? É ceratina? É não é? Ali, na decisão do remanescente ósseo, coloco um pouquinho mais palatinizado? Não coloco? Aprofundo mais? Não aprofundo? Como é que esse implante se comporta um pouquinho mais apical? Como é que esse implante se comporta mais um pouquinho a nível coronal? Então, aí você começa a perceber, porque os implantes, eles funcionam, todos funcionam. A grande maioria funciona bem. Eles sempre vão funcionar bem. Todos, a maioria funciona bem. Então, assim, tecnicamente, nesse momento, eu acho que os sistemas, eles se igualam. Eu vou conseguir uma pessoa menos experiente do que eu, mas, assim, talvez não consiga na mesma qualificação que eu hoje posso colocar, independente da marca. Eu acho que essa situação aí, ela depende muito do operador. Agora, você instalou o implante, sobre ele vem uma prótese, unitária, parcial ou total. Aí a mecânica do sistema faz a diferença. A resistência do titânio faz diferença. A conexão, a dissipação de força naquele sistema de implante faz diferença. E a mecânica da mastigação, da rotina em si, também faz a diferença. Então, assim, na cirurgia, o operador faz a diferença. Mas quando o implante começa a funcionar, aí é a marca. É a marca, o estudo, a longevidade. Então, o que eu penso é o seguinte: quando ele estiver em função, o que é que vai brilhar ali naquele cenário? Vai brilhar o tempo de... o que a empresa investiu em pesquisa, entendeu? Em pesquisa, tanto da qualidade em si do titânio, que é o material base, né, porque conta, como a estrutura de conexão e como ela se comporta frente à mastigação. Perfeito. Perfeito. Inclusive, a gente tem vários exemplos de sistemas que, ao redor do mundo inteiro, que após determinado período de tempo, a curofolga ou o implante fratura. Então, a gente já vivenciou muito isso. Então, dessa maneira, a gente pensa muito no seguinte. Tem uma frase, agora que você falou de prótese, que eu, salvo engano, é do Thomas Nikiewicz, que ele diz que um protesista, não sei se é ele exatamente, mas ele disse que um protesista ruim pode estragar o trabalho do melhor cirurgião. Então, isso é muito interessante e muito importante, por quê? Porque se o cirurgião pensou em tudo, ele fez um trabalho perfeito, mas o protesista vacilou em algum momento, a gente tem um colega aqui que vai estar no podcast, ele fala que prótese sem ponto de contato é lixo. Vai gerar fatores que podem não fazer jus ao trabalho do cirurgião. Então, eu acho que todas essas situações, e Sérgio sabe muito bem que eu bato a bandeira firme sobre isso, elas são ligadas ao operador. É falha de treinamento. Não tirando o mérito de qualquer empresa que tenha feito um excelente trabalho. Giovanni, o operador, claro, ele tem uma participação decisiva em todos os casos, eu não tenho dúvida. Mas o sistema, ele é fundamental para você jogar essa longevidade de um trabalho ou não. Acho assim, em um cenário de uma pista tranquila, em paz, a grande maioria funciona bem. Sim. Mas em um cenário mais complexo, em que exija mais a tecnologia, seja por um trabalho que não tenha sido legal, seja por um sistema mastigatório com uma disfunção extremamente agressiva,
Não importa o cenário, mas uma parafunção. Então, assim, em um cenário não tão favorável, acho que o sistema ele brilha mais. Então basicamente essa minha avaliação. Com relação, ainda falando de cirurgia guiada, né, se você tivesse um paciente, né, por exemplo, um paciente chegasse hoje no seu consultório, hoje à tarde, 4 da tarde, com um dente fraturado, você faria aquele implante imediato? Ou, se você tivesse a chance de ter uma imagem PR Fauchard que lhe entregasse um guia no dia seguinte para fazer esse implante guiado, você faria o quê? Instalaria ele de imediato ou você esperaria 24 horas para fazer esse implante guiado? Meu amigo, eu posso lhe dizer isso com a maior paz do mundo. Um dente fraturado hoje, para eu instalar da maneira convencional, é quase impossível. Não instalo. Porque assim, o alvéolo cicatrizado, você tem um controle até maior. Mas você realizar uma exodontia e ter a percepção de onde está o remanescente e se tem esse remanescente, é complexo. Então assim, eu não acho que é uma questão... Eu não acho que eu tenho o direito de tomar essa decisão. Eu acho que eu tenho a obrigação, sério, não é demagogia não, eu acho que eu tenho a obrigação de oferecer a tecnologia para eu fazer essa cirurgia guiada, seja com 24, com 48 horas. Não tem negociação, não tem como. Outro detalhe, a responsabilidade do incisivo central é muito grande, cara. Entendeu? A chance, você não pode errar. Até pode, lógico, mas você pode se deparar com uma sequela estética, às vezes irreparável, ou de difícil resolução. Entendeu? Então, assim, é lógico que para mim é muito confortável, porque eu tenho a imagem no meu prédio. Então, assim, o paciente sobe e faz o exame, eu ligo, eu tenho acesso a você. Aliás, todos têm acesso a você, a Giovanni. Então, assim, não tem como negociar. Acho até que tem uma questão até legal de você se deparar com um cenário de um implante imediato frente a uma fratura, sem oferecer ao paciente a possibilidade de uma cirurgia guiada, que é muito mais preciso. Recente, eu me deparei com a situação, eu não gosto de falar de situações clínicas, eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas recente eu me deparei com uma situação clínica interessante. Há uns 15 anos atrás eu fiz um implante em um incisivo lateral de um profissional da área de saúde. Recente ele fraturou um central. Aí foi lá. Aí eu pedi o exame, ele falou, mas Gustavo, naquela época você não tinha solicitado isso. Eu falei, mas agora eu tenho a tecnologia, não tem como eu não lhe oferecer isso, cara. Entendeu? Que são algo a mais, né? Algo que vai trazer mais previsibilidade, que vai me dar a possibilidade de acertar o posicionamento desse implante muito maior. É o seguinte, se você instala diversos implantes da maneira convencional ali, sem ser guiado, a maioria dos profissionais, todo mundo vai ter uma taxa legal de acerto. Mas quando você começa a jogar isso para a estatística, 50 casos, 60 casos, aí você começa a perceber que tem uma diferença, entendeu? Tem uma diferença. E a diferença não é só do posicionamento, é a diferença com relação a risco, de atingir alguma estrutura que não deveria atingir, entendeu? Perfeito. Então E a literatura embasa toda a sua fala aí, perfeitamente. Entendeu? Exatamente. E eu queria, assim, na verdade, que você, assim, para a gente finalizar, né, fizesse aqui uma previsão, né, na sua cabeça, né? Para onde você acha que a odontologia vai em termos de tecnologia, em termos de melhorias de sistemas e de possibilidades de melhores reabilitações no futuro? O que você acha, para onde que a odontologia pode melhorar?
Bom, que ela pode... rapaz, eu enxergo o seguinte, esse rapaz foi bem baiano, né? Nada mais justo. Nada mais justo, rapaz. Eu vejo assim, a odontologia hoje, ela passa, eu entendo assim, ela passa por um cenário um pouco delicado, que é a transição do convencional para o digital, que já é uma realidade, mas eu ainda enxergo assim um pouco de desacordo ainda, as coisas, apesar de estarem muito bem consolidadas, mas eu ainda enxergo que os materiais, apesar deles terem evoluído muito, ainda tem muito a evoluir. O scanner precisa evoluir, acho. A impressão dos guias ainda, as resinas precisam evoluir, acho. Entendeu? As impressoras precisam evoluir como as fresadoras, entendeu? Então, assim, você faz uma reabilitação convencional, muito bem feita, e uma reabilitação digital, as duas funcionam muito bem. Possa ser que uma tenha mais trabalho que a outra. Mas se você perguntar para um técnico se o melhor dos mundos é o processo digital em relação ao assentamento dos trabalhos, eu não sei. Então, assim, eu já conversei com diversos técnicos e eles falam, Gustavo, as qualificações, vantagens e desvantagens dos sistemas convencionais, elas estão muito bem definidas e pautadas hoje no mundo, na ciência. O sistema digital, apesar dele hoje ser uma realidade, apesar de que é uma realidade ainda não acessível a muitos, porque você sabe, a realidade digital ainda é muito restrita, principalmente no Brasil. Mas ainda acho que o processo digital ainda tem... Então, tudo tem que evoluir. Mas eu ainda não vejo esse cenário assim de vantagens, entendeu? Então acho que a odontologia tem muito ainda a evoluir. Muito, muito mesmo, muito mesmo. E eu tenho certeza que a gente ainda vai poder aproveitar demais a sua habilidade, esse dom que Deus lhe deu aí de poder reabilitar as pessoas da maneira próxima à perfeição. Rapaz, não tenho dom, não. Eu tenho esforço. Dom é para poucos. Entendeu? Agora eu me esforço. É o que eu falo para meus estagiários. Eu sou um cara que vou errar, sempre vou errar, mas não vai ser você por tá falta vigilante, de esforço. você está sempre vigilante à falha. Eu sempre falo, você tem que entrar em todo processo alerta. Entendeu? Na hora que você entra em um processo em que você... E isso é um combo, né? Talvez o seu sucesso seja justamente em cima da sua vigilância sobre uma possível falha. E isso lhe dá uma grande margem de acerto, né? Mas isso é maturidade. É maturidade, é saber aprender com o que já passou. E quem de nós não errou muito? Não é verdade? E aí é que entra o compartilhar. Às vezes a gente aprende errando, não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente ouvir o que está sendo feito de errado para não passar por isso. E quando você compartilha, que você divide ali com o estagiário um cenário cirúrgico e você alerta, se a pessoa estiver concentrada, é o que eu falo, a informação só precisa chegar uma vez, você tem que absorver. Não dá para você falar duas vezes a mesma, tem que absorver. E se você está atento àquele cenário ali de uma situação qualquer, você pula essa etapa. E o melhor, eu falo sempre, gente, se você pode não errar, não passe por essa etapa. Você teve alguém que errou por você. Você teve um presente nas suas mãos. Entendeu? Esse é o maior presente que o estagiário tem. E outro detalhe, só para complementar. A cirurgia guiada, ela é um processo contínuo de aprendizado. Às vezes os colegas me perguntam, você vai fazer um implante unitário guiado? Vou. Eu preciso fazer em todos os meus casos para que eu domine a técnica. Porque é exatamente o que eu já havia comentado e sempre comento nos meus cursos, o Giovanni sabe disso. A pessoa que só faz cirurgia guiada
nas partes mais difíceis, nos casos mais complicados, ele vai sempre relacionar a cirurgia guiada ao fracasso, à dificuldade, ao sistema que está sempre no limite. E não é essa a verdade. A cirurgia guiada ela veio para trazer benefícios. E se você não faz ela na sua rotina, nos momentos difíceis, você não tem essa arma para poder usar. Exatamente. A gente precisa... Um corte, era bom falar olhando para a câmera. Dá para repetir sim. Fala na verdade, assim, vou falar? Pode. A rotina, a cirurgia guiada, ela precisa de uma rotina. Você precisa fazer, refazer, pensar, interpretar. Não é fácil. Eu não enxergo a cirurgia guiada como uma coisa simples. Aliás, nada é simples. Você precisa repetir diversas vezes. Porque em todos os momentos, de qualquer situação, você se depara com uma situação nova. E você só pode olhar para trás e falar assim, poxa, eu tenho uma relativa bagagem em cirurgia guiada porque você vivenciou, entendeu? E é exatamente em cima disso, né? Eu sempre comento nos meus cursos, o Giovanni sabe disso, eu sempre falo, que você fazer a cirurgia guiada sempre em casos limítrofes traz para você uma carga muito pesada. E se você faz a fica tenso, guiada, né, de forma rotineira, tranquila, no momento que você vai para os momentos difíceis, você tem essa bagagem a mais para poder usar e trabalhar nos casos difíceis guiados com muito mais tranquilidade. Isso aí. Produção, a gente tem mais 5 minutinhos que eu quero tocar fogo de novo. Vá, toque. Quero tocar fogo de novo. Vamos contextualizar primeiro. A On-4 é uma técnica que hoje, no Brasil, ela está sendo amplamente difundida. Pouco menos de 2 anos atrás, eu tive a oportunidade, no EAO de Berlim, de assistir a aula do pesquisador que orientou sobre isso. E ele trouxe uma aula com o tema de 25 anos de On-4. E hoje, isso está sendo difundido amplamente no Brasil como uma técnica de ancoragem, que é de fato uma técnica de ancoragem previsível. Porém, quando você padroniza aquilo, você perde exatamente aquilo que a gente estava comentando mais cedo, que é a individualização de cada caso. Então, sobre a On-4, que é uma técnica, como você falou, você gosta de tudo bem consolidado. E a On-4 é bem consolidada. O que você avalia antes de lançar a mão da On-4 e por que você não faz em todos os casos, como os muitos fariam? Eu não entendi. Repita a pergunta. Não entendi, não. Sobre a técnica On-4, o que você avalia referente ao paciente e por que você não usa em todos os casos o On-4 para reabilitar maxilas atróficas, como muitos fariam? Na verdade, você tem que dividir a reabilitação a On-4 em 2. Standard ou zigomático. Você está se referindo a que cenário? Porque, veja, eu acho a técnica On-4 uma realidade consolidada. Os estudos mostram o sucesso, uma longevidade espetacular. Eu gosto da On-4, mas nem todos os cenários eu consigo enxergar uma indicação de On-4, entendeu? Eu não consigo. E outro detalhe interessante, sempre nos meus casos em que eu enxergo a possibilidade de uma cirurgia On-4, eu faço a simulação guiada e muitas vezes eu converso com o Sérgio. Vamos botar mais um aqui para que você... Ou esse cenário aqui não cabe a On-4. Eu não fecho o polígono, eu vou ter um risco. Me refiro ao standard, tá? Que é o que eu faço. Eu não faço implante zigomático. Não faço, entendeu? Então, assim, sobre esse cenário, eu acho fantástico. E sempre que eu posso fazer, eu vou fazer a On-4. Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu acho o seguinte, e aí trazendo um pouquinho da minha rotina. Sempre que um paciente ele senta na minha cadeira, ele já ouviu falar de On-4, eu converso com ele e falo, olha, seu caso é elegível sim para um On-4, é um caso possível, até porque todos os casos de maxila que eu posso colocar 6 implantes, eu posso colocar apenas 4. Falando de On-4 standard. Agora, dentro da situação clínica de cada paciente, eu avalio muito a idade dele. Por quê? A literatura é clara.
existe uma grande diferença entre longevidade de implantes e longevidade de dentes acima de 30 anos. Então, se eu tenho um paciente que ele foi mutilado e perdeu os dentes antes dos 50 anos, eu tenho algumas decisões a serem tomadas. Eu posso ir para um levantamento de seio, partir para o implante zigomático. Se esse paciente é tão jovem assim, eu não vou para o implante zigomático. Claro. Se esse paciente é tão jovem assim, não tem comorbidade, a minha técnica de escolha é a técnica com enxertia óssea, por uma questão de responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu faço. E se um paciente ele faz uma A1-FOR zigomático ou uma A1-FOR híbrida que envolva zigomático, esse paciente, se ele tiver uma falha desses implantes ali com 2 anos, 5 anos que existe, e aí? O que é que eu faço? Então existe uma questão de profissionalismo e responsabilidade e ética profissional quanto ao nosso paciente na hora dessa seleção. E o que é que a literatura traz sobre A1-FOR no quesito de prótese? A literatura traz que entre A1-FOR e A1-6, a A1-FOR tem 2 vezes mais problemas protéticos. Tem 2 vezes mais folga de parafuso, 2 vezes mais fratura de cantilever. Lógico que assim, são estudos que a gente não tem como padronizar dentro de um split mouth, a gente teria que fazer vários ensaios onde, por exemplo, seria um A1-FOR e um A1-6, onde o cantilever fosse o mesmo. E a gente teria que fazer vários outros tipos de pesquisa. Mudando um pouquinho de assunto, falando de pessoa por trás do profissional, a minha opinião pessoal sobre esporte é que o cirurgião ele tem que estar com uma boa forma física. O cara ele tem que estar saudável, porque o paciente conta com ele. Se o paciente passar mal na cadeira, ele é hábil o suficiente para levantar ele da cadeira odontológica e fazer uma massagem cardíaca? Ele tem força física o suficiente para carregar esse paciente numa escada? Sobre esporte, você acha que é indispensável na sua rotina ou não? Eu lhe confesso que eu nunca tinha pensado no esporte pensando na minha rotina clínica. Eu penso na minha saúde, entendeu? Acho que efetivamente o esporte ele tem uma interferência na sua rotina clínica. Você consegue trabalhar melhor, mais confortável, com mais energia. Isso aí é um cenário que não tem como ninguém fugir. Eu acho que o esporte ele fortalece sim a sua rotina profissional e acho que ele socializa. Até porque se você está bem, você vai conseguir atender melhor. Você vai estar mais disposto, você vai estar com mais. Você consegue enfrentar 3, 4 horas de cirurgia tranquilamente, disposto, com uma mesma intensidade do início da cirurgia. Então acho que isso é importante, né? Acho. A fadiga, a questão da nutrição, por exemplo. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. E existem evidências científicas de que o uso regular da creatina ela aumenta a atividade cerebral. Então, o cirurgião que ele se exercita regularmente, que ele tem uma nutrição adequada, é um cirurgião que vai proporcionar mais ao seu paciente. Não tenho dúvida. Então, hoje, se fosse dar uma dica para os colegas, hoje eu vi que você está fazendo crossfit, tá agora lá pendurando na barra. Ele queria pegar nesse tema, né? Com certeza. Eu sabia que ele queria tocar nisso. Queria perguntar se você faz. O que você acha do crossfit? Você gosta muito de estar lá, né? Eu gosto de fazer esporte, praticar esporte. Eu gosto, adoro correr, adoro futebol, adoro uma atividade física. Hoje, fiz pilates durante 6 anos. Então, assim, a rotina física, a atividade esportiva sempre foi uma rotina na minha vida. Entendeu? Nada de excesso. 5 horas da manhã, você sempre, todos os dias, você tem que levantar para fazer 5 horas da manhã, eu tenho que estar em pé e 6 horas em algum lugar fazendo alguma coisa. Véio. Isso mesmo. Entendeu? Acho que tem uma relação estreita entre esporte e qualidade de vida e promoção de saúde, energia, né? Promoção, entendeu? Promoção. Afinal, somos profissionais de saúde. Né? Cuidamos de pessoa. Fundamental. Como a gente pode cuidar dos outros se a gente não cuida de si mesmo? No avião, a aeromoça ela vai dar a explicação de uma situação de emergência, ela fala o quê?
coloque a máscara em você primeiro, antes de colocar no outro. Perfeito. Então, temos que nos cuidar antes de cuidar dos outros. Perfeito. Não tenha dúvida. É isso aí. Então vamos finalizando aqui, né, nosso primeiro episódio, o episódio 01. Né, a gente pode dizer que é a pedra fundamental do Imagem PR Fochá Talks. E não poderia ser outra pessoa que não fosse o Gustavo Santana, né? Um amigo, irmão, colega, amigo, padrinho de casamento, enfim, todos esses predicados aí que ele tem. E realmente foi um bate-papo super gostoso. E assim, esse episódio vai ser postado no nosso canal, né? No canal da Imagem PR Fochá, onde nós iremos fazer uma série de episódios e de conversas aqui, que é essa nossa proposta, né? Um podcast mais leve, mais descontraído. E se você gostou do episódio, compartilhe com outros colegas, se inscreva no canal, que a gente possa crescer aqui na plataforma para que outras pessoas possam também pegar um pouco dessa essência aqui, desse bate-papo. Valeu? Sérgio, deixa eu aproveitar um minutinho só para fazer um agradecimento especial. Claro. Ao Imagem, em especial a você e a Giovanni. Antes de vir para cá, eu fiquei refletindo do tempo que nós temos uma parceria, são 20, quase praticamente do tempo. Eu acho que você montou a clínica com 1 ano formado, 2 anos? A clínica completa esse ano, no dia 13 de março, 24 anos, né? Enfim, Mês que vem. São 24 anos de parceria. Sim, é verdade. Acompanho toda a sua evolução e saiba que essa sua evolução ela impactou diretamente na minha evolução. Estamos todos conectados aí, né? Assim que você adquirir um equipamento, você que é da vanguarda, sempre chegando com materiais, com tecnologia, o tomógrafo, sempre o tomógrafo da primeira prateleira do mundo, o scanner, o software. Então, assim, tudo que você que conta a sua história de imagem, eu acompanhei e sempre isso impactou na minha rotina. O acesso à tomografia, a primeira pessoa a me alertar, Gustavo, você precisa de um scanner, foi assim que aconteceu. As nossas parcerias em todos os sentidos, do diagnóstico, às vezes eu preciso ali daquela conversa e você sempre disponível a me ajudar. E agora nessa fase assim, que bem fortalecida dos projetos de cirurgia guiada. Saiba que o pouco assim que eu tenho evoluído, que eu tenho conseguido fazer alguma coisa interessante no cenário assim da implantodontia, eu tenho você como assim uma pessoa que eu tenho um carinho especial, porque você participou da minha história também. A recíproca é totalmente verdadeira, né? Eu acredito que desde o primeiro momento que a gente teve os primeiros planejamentos e o feedback seu com relação ou seja, planeje o implante sempre baseando na margem gengival livre. Essa é a sua referência. Então, são pequenas frases que, para mim, né, que não era implantodontista e não sou implantodontista até hoje, eu brinco que eu sou implantodontista do metaverso, mas sou uma pessoa que estou trabalhando com a implantodontia desde sempre, porque eu sou radiologista. No radiologista é um pouco de cada especialidade na odontologia. Então, essa conversa sempre foi muito fluida, sempre muito, muito agradável, muito importante para mim. Então, eu acho que foi uma parceria, né? Tem sido uma parceria de sucesso, espero que seja por muitos e muitos anos ainda. E 1 minuto só, não poderia deixar de agradecer Giovanni Nascimento, né? Foi, na época, foi meu aluno, que eu tenho, e logo eu percebi uma habilidade... Um cara diferente, né? Diferente. De um raciocínio rápido, uma conduta interessante, um processo cirúrgico interessante, de uma inteligência, de um QI acima da média. E logo quando a gente começou a bater esse papo sobre um parceiro que você realmente necessitasse,
Eu nem hesitei em falar. Verdade. Giovanni é o cara. Verdade, Gustavo e Emerson foram os dois links aí para a chegada do Giovanni aqui no... que tem uma percepção cirúrgica absurda. É um cara que domina a parte teórica, gosta de estudar e gosta de tecnologia, gosta de coisas novas, de conhecimentos novos atrelados a essa área. Então, assim, tudo para dar certo com o Sérgio, e realmente é o que está acontecendo. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, professor. Obrigado a você aqui por esse episódio. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por estar aqui até o final, né? Então, se você está aqui até agora, se inscreva no canal aí para a gente fortalecer a nossa parceria e você receber mais informações aí dos próximos episódios, dos próximos convidados. Um abraço e até a próxima.